Versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal não for insípido, com que se há de salgar? Para que nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeeira e se coloca debaixo do arqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossas luzes diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Amados irmãos, esse texto, que é um texto bastante conhecido, quando o Senhor, depois da descida do Sermão da Montanha, o Senhor, depois de falar para grandes multidões, né? Se nós formos ler anteriormente, nós vamos ver que o povo, não é, que estava com Jesus, muita gente se aproximava para ser curada, muita gente se aproximava para ser beneficiada. Então, o Jesus fala para uma quantidade de gente. Mas chega um tempo, irmãos, que profundamente o Senhor agora fala diretamente para os seus discípulos. O Senhor, a partir do versículo 3, não é? O Senhor agora chega para os seus discípulos, não é? Para Pedro, João, Tiago, os 12 que estavam junto ali reunidos com eles. E o Senhor diz assim: olha, depois do sermão o Senhor diz: olha, vós sois o sal da terra, e se o sal não for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Irmãos, é um texto bastante conhecido. Eu creio que os irmãos já, inclusive em outros cultos de oração, a gente já compartilhou também sobre esse texto. Quando o Senhor fala para os discípulos, não é? E fala para nós, que somos discípulos de Jesus, fala para mim, fala para você, aquele pelo qual o Senhor Jesus veio a esse mundo, não é? E morreu, não é? E ressuscitou, para que através da sua morte nós tivéssemos vidas e vidas em abundante. Então o Senhor fala para aqueles que já foi reconciliado com Ele. Então o Senhor está falando para mim e está falando para você. Vós sois o sal da terra. Quando o Senhor se refere, vós sois o sal da terra, eu imagino naquela época, não é? Quando o Senhor se referiu para os discípulos, se de fato os discípulos tenham entendido, não é? O que queria ser o sal da terra, né? Mas o Senhor Jesus explica: vós sois o sal da terra. E diz qual é a função do sal, irmãos. Nós sabemos que, não é? Qual é a função do sal? O sal, ele é colocado, não é? Vocês que, principalmente as mulheres, quando vão cozinhar, né? Sabe que o propósito do sal é para conservar os alimentos, não é? É para dar gosto à comida, não é? Pelo menos quando eu vou cozinhar o inhame e a macaxeira, isso aí eu tenho a mão certinha. Agora, eu nunca fiz feijão, eu espero, um dia quando for fazer feijão, ter o capricho para botar o sal no feijão, que eu ainda tenho que aprender. Mas, no ovos, eu boto a quantidade. Então, o sal serve para dar sabor, o sal serve para dar gosto, e era exatamente isso que o Senhor Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos e para nós. Olha, vós sois o sal da terra, tá certo? Então, vós tem que salgar, não é? Quando o Senhor se refere isso, então, eu, você, que somos o sal da terra, nós temos que salgar esse mundo, nós temos que salgar, não é? A sociedade, não é? Nós temos visto, irmãos, quando eu escolhi esse texto, eu escolhi baseado exatamente na época que nós estamos vivendo.
época difícil de pandemia, não é? Pessoas, não é, que estão aí morrendo, não sabem o que fazer, perdendo seus emprego, pessoas com depressão. E eu acho que é o momento que a Igreja do Senhor deve agir mais diante da sociedade, diante das pessoas que precisam de fato ser alcançadas. E nós, como sal da terra, nós temos que influenciar, tá certo? Essas pessoas. Então, Deus tem nos colocado como os discípulos seus, como sal da terra, exatamente para isso. Vós sois o sal da terra. Então, irmão, eu tenho que ser o sal da terra. Eu tenho que chegar para a sociedade, diante de algumas famílias que se encontram, não é, desesperadas, diante das pessoas, não é, como nós falamos, que se encontram com depressão, precisando ouvir de uma palavra, precisando de um aconselhamento. E isso não é só para as pessoas de fora, não. Isso, muitos cristãos também estão passando por problemas, e a gente temos como sal da terra, não é, levar uma palavra de conforto, levar uma palavra, não é, que dê paz, que dê tranquilidade a essas pessoas. E o Senhor continua, não é? Vós sois o sal da terra. Se o sal não for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta. Então, irmão, uma comida, não é? Se ela não tiver sal, se você for fazer um feijão, não colocar sal, fazer um macarrão, não for colocar sal, ela vai ficar sem sabor. Tá certo? E nós temos, não é, que dar sabor para este mundo. Aí o Senhor continua. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então nós temos de fato, irmãos, ser sal na terra. Nós temos que vivermos como sal para falar para as pessoas. Nós temos que sermos sal para transmitir para o mundo aí fora, né, que só Jesus Cristo é a solução para o mundo na época que nós vivemos. Não é? Diante de tanta corrupção, diante de tantas discórdias, diante de tanta desonestidade, não é? Nós precisamos ser o sal para que as pessoas possam ver de fato, não é, que nós somos diferentes. Continuando no versículo 14, o Senhor também diz assim para os seus discípulos, e o Senhor também fala para nós: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e não se acende a candeia e se coloca debaixo do arqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Interessante que o Senhor Jesus, né, ele nos coloca como o astro. Qual a função do astro? É clarear, é dar luz, é iluminar, não é? E é exatamente o que o Senhor Jesus faz conosco, não é? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Irmão, é interessante quando o Senhor Jesus diz que nós somos a luz do mundo, exatamente para que o mundo, não é, aí fora, possa ver as minhas e as suas atitudes, a minha e os seus comportamentos, a nossa maneira de falar, o nosso linguajar, não é? Eu vou dar um exemplo.
quando eu trabalhava para uma prestadora da CELP, eu achava interessante porque eu era um dos coordenadores, tinha várias equipes, e a gente, na hora de falar, falava, pelo menos era 20 equipes, era 40 homens. E às vezes, quando havia alguma coisa errada, que eu ia reclamar com os colegas, né? E eu me chateava, eu dizia assim: meu filho, não faça isso não. Então, os colegas que sabiam que eu era crente, aí dizia assim para quem eu estava reclamando: olha, ele está te chamando de meu filho, porque ele não quer dizer filho disso, ou isso, ou aquilo. Então, eles sabiam, né, que pelo linguajar, né, que eles usam, eu não usava, eu achava que interessante, porque eles sabiam que eu me contrariava com eles, reclamavam, mas a minha maneira de expressar o meu linguajar, não é? Eu dizia, meu filho, eu só reclamava assim, meu filho, não faça isso não, meu filho, tudo que eu dizia assim, meu filho. Então os meninos viam e diziam, ele chama meu filho, porque ele não pode expressar, mas ele dizia, eu digo, não é meu filho, eu chamo meu filho, não é só por isso, é porque a minha atitude, meu comportamento tem que ser esse, porque você sabe que eu sou cristão. Então isso marcou muito na minha vida, porque ele usava esses termos, porque eles sabiam que na minha boca eu não poderia sair palavrões. Então, o Senhor Jesus, quando diz para os seus discípulos que vocês, não é, devem ser sal da terra e luz do mundo, é para que o brilhar de Cristo reflita em nós, para que através de nós outras pessoas sejam alcançadas. Então, nós somos luz para este mundo, no mundo corrupto, não é? No mundo onde vivemos, né, de falta de injustiça, muita injustiça que tem ocorrido por aí. Então, nós somos a luz do mundo. Isso você tem que ser, né, diante da sociedade, na escola, não é? Nós temos no Petrolão, no Mensalão. Como é que eu ajo como cristão quando diante de uma situação dessa? Como nós agimos, não é? Diante do Lava Jato, diante de uma posição do aborto, como cristão, qual é a minha atitude? Se eu fico só ouvindo, se eu fico concordando. Mas nós como cristão, irmão, nós temos que usar a palavra, não é? A Bíblia, as Sagradas Escrituras, nossa atitude cristã, de que não podem agir assim, abuso com criança, né? Marxismo cultural. Então, tudo isso nos leva a um comportamento de como cristão, que nós devemos agir como cristão. É por isso que o Senhor Jesus fala para os seus discípulos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu imagino quando, não é, o Senhor Jesus chega assim: Pedro, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Pedro, eu, sal da terra, eu, Tiago, não é? Tomé, não é? Bartolomeu, Filipe, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E começa a dizer para os seus discípulos. E aquilo, irmão, com certeza mexeu no coração deles, como mexe no nosso coração, porque nós temos que, de fato, ser sal da terra e luz do mundo. O Senhor Jesus conclui no versículo 6, no versículo 16, quando ele diz assim: assim, não é? Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, irmão, nós temos que resplandecer como luz, não é? Para as pessoas que não têm o Senhor Jesus. Para o quê? Para que elas vejam as vossas boas obras, as nossas atitudes, a nossa maneira de ser, o nosso comportamento, o nosso falar. Quantas pessoas começarem a ver isso em mim e você, que somos sal da terra e luz do mundo,
essas pessoas começarão a apontar para você, começarão a apontar para mim, vai dizer, de fato, essa pessoa aí é diferente. De fato, o comportamento dessa pessoa faz a diferença. De fato, a atitude dessa pessoa é completamente diferente da vida pelo qual nós vivemos. E elas começarão a glorificar ao vosso Pai que está nos céus. Esse é a nossa missão. Numa época de pandemia, não é? Quando as pessoas precisam, não é, ouvir de Jesus, quando as pessoas precisam, nós como Igreja do Prado, não é? Nós como discípulos de Jesus, nós que um dia fomos lavados, resgatados com o sangue do Cordeiro, nós temos essa missão de sermos sal da terra e luz do mundo. Que o Senhor nos abençoe.